Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que a suave paz do Divino Mestre Jesus seja nos vossos corações. Nós trazemos para a apreciação de todos vocês os seres da natureza, a concepção, a ideia, os atributos desses espíritos que atuam pelos 4 elementos da natureza. E isto vem por solicitação das nossas irmãs Gonçala e Flávia, companheiras que fazem parte dos quadros do Centro Espírita Caminho da Luz, que é titular deste canal no YouTube, e que solicitaram que fosse trazido esse conteúdo para esclarecimento sobre esses espíritos que tão importante missão têm nos 4 elementos da natureza. Esses espíritos são personificados em formas muito conhecidas. São os duendes, as fadas, os gnomos, e que habitam o imaginário das pessoas. Mas são tão reais que a gente acredita que não possam ser de fato reais. Eles são guardiões do mundo natural, preservam o equilíbrio entre o plano dos homens e seu próprio plano, com sua magia elemental. São de fato vigias das fronteiras entre esses 2 universos, que se separam por uma tênue linha de vibrações energéticas. Todos os elementais da natureza são colaboradores dos homens para a execução das diversas tarefas espirituais. Eles são os responsáveis pela proteção das energias dos planetas, universos, galáxias e sistemas. Além disso, são os responsáveis pela recepção dos nossos desejos e pedidos. Os espíritos elementais são muito afeitos a todos nós, e por isso eles são seres da natureza que se relacionam com esses 4 elementos que nos dizem e que nos falam muito perto. Todos nós seguramente já estivemos na beira de uma praia, de um igarapé, em um manancial, já estivemos em alguma região de mata ou próximo a ela, e lá esses irmãos se encontravam por serem seus guardiões e por se alegrarem com a nossa presença. Assim, quando a gente vai tomar um banho de praia, a gente deve, enquanto cristão, fazer uma saudação a esses irmãos que guarnecem esses locais. Que a suave paz de Jesus seja com todos vocês. Isto é para eles uma apresentação nossa, dizendo que a nossa vibração pretende unir-se com a deles e assim compor um hiato de paz, de tranquilidade, de ternura e de boa vontade. Os elementais estão na água, no fogo, na terra e no ar. O elemento água é aquele que é responsável pelas nossas emoções. A água carrega os fluxos, os refluxos, o amor incondicional e todos os sentimentos que portamos. Assim, nesse elemento estão as ondinas, as ninfas, as nereidas e as sereias. Elas atuam nos reinos das águas, auxiliando, protegendo e trazendo a todos nós as mais brilhantes bênçãos vindas das águas. As ondinas são pequenas ondas que se confundem com aquela espumazinha que a onda, quando quebra na praia, apresenta. As sereias são conhecidas por seus traços humanos e a cauda semelhante ao peixe. São amigas próximas dos animais marinhos e são de fato vigias dessas águas,
guarnecendo o verdadeiro tesouro natural, ecológico que nele existe. Os elementais do fogo são os donos dos impulsos do sagrado, da força, da mudança e da transformação interior. Os elementais da natureza, conhecidos como salamandras do fogo, governam este elemento e se associam ao poder de domínio das emoções e do calor dos nossos atos. Portanto, nós devemos estabelecer uma conexão bastante próxima com estes irmãos. Não é necessário invocá-los se não quisermos. Basta que as nossas atitudes, as nossas posturas sejam condizentes com as atuações desses companheiros. Os elementais da terra, os gnomos e os duendes, muito explorados em filmes, sobretudo em filmes para crianças, têm os poderes vinculados às questões da sustentação, da prosperidade, da fartura e do equilíbrio. Eles são responsáveis por nos dar a sustentação para que possamos continuar a nossa caminhada no mundo. Os elementais do ar, as fadas, são pequenos seres com asas e corpos parecidos com os humanos. Deixam de ser somente elementos da natureza para serem seres mitológicos em algumas ocasiões. E são personagens que trazem para nós outros aquilo que nós mais precisamos: equilíbrio na condição de seres pensantes. Por compormos o grande jardim de Deus, devemos dar do nosso empenho, do nosso auxílio, da nossa ajuda, a que esses espíritos permaneçam guarnecendo com a nossa contribuição. Isso implica dizer que todos esses lugares, todos esses santuários da natureza precisam da nossa contribuição. Se nós não macularmos estes lugares, não apenas com as nossas energias impuras, o que pode parecer um tanto difícil dada a nossa condição de humanos, mas se nós não levarmos e não deixarmos lá detritos, objetos próprios do nosso consumo, se nós não depredarmos esses lugares, nós já estaremos contribuindo com o trabalho e com a eficácia do trabalho desses irmãos muito queridos. Os seres da natureza são companheiros nossos de jornada, porque compõem conosco um arquétipo que o grande Pai cria para nos movimentar, nos dando beleza, nos dando enriquecimento, nos dando condições de responder às nossas questões mediante as energias que provêm desses lugares e que são cuidadas por esses seres, mas principalmente pela eficácia do trabalho e de tudo aquilo que esses companheiros buscam de fato trazer para nós. A água, a terra, o fogo e o ar, que compõem todo o ambiente, que é o nosso meio de desenvolvermos a nossa encarnação, é também o meio de sobrevivência e o habitat natural desses companheiros. Devemos, portanto, tudo fazer, mas sobretudo compreendê-los, auxiliá-los. E quando acharmos conveniente, quando nos sentirmos um tanto abatidos, roguemos a esses irmãos a força de que são possuidores para nos auxiliarem, para trazerem aquele quinhão que nos falte naquele momento, para nos trazerem aquela energia positiva, resoluta, abençoada,
para nos refazer, para nos levar adiante. Os elementares da natureza são companheiros nossos de jornada, e nós a eles devemos o respeito e a consideração que eles têm por nós. Então é preciso que a gente tenha para com esses companheiros, numa resposta própria, o respeito e o cuidado, o carinho e, sobretudo, a sintonia espiritual que fará de todos nós companheiros que somos de um ideal maior, o ideal de reconstruir todos os dias um caminho luminoso para todos os seres deste plano e do outro plano da vida. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.